Previdência, a gente tem PGBL, não é isso? E VGBL. Quais são as diferenças que elas têm? Porque muita gente não sabe, Muita gente não sabe. realmente não sabe escolher e não E sabe. eu vou te falar, eu já fiz essa escolha errada na vida. Primeira empresa que eu fui trabalhar, eles falaram: tem aqui uma previdência, era uma averbada, né? Que eles já negociam com o banco. Aí eu sei, deixa acabado de entrar na empresa, isso é super comum. Aí, qual que você quer? Unidunité, né? Eu sei lá, PGBL, VGBL. Muita gente escolhe errado e faz muita diferença. Então, a regra básica é, se você faz declaração simples de imposto de renda, você tem que fazer o VGBL. Se você faz a completa, é o PGBL. Porque o PGBL só vale a pena se você consegue botar deduções na sua declaração. Ou seja, esses 12% que vão ser descontados. Exatamente. Se você não vai deduzir hoje, não vale a pena um PGBL. Inclusive, as pessoas elas acham muito que elas têm que ter uma só previdência. Também é um baita do mito. Eu posso ter uma parte que eu ponho no PGBL e o que ultrapassar os 12% eu ponho num VGBL. E mais do que isso, você pode ter uma carteira inteira de previdência, com vários multimercados, vários fundos de ações, vários. Porque tem muita gente que assim, eu tenho aqui meu patrimônio, que eu invisto direitinho, procurei um fundo barato de renda fixa, e eu tenho a previdência, que eu nem sei o que está acontecendo com ela. Um dia caiu no meu colo, na empresa que eu estava, não sei o quê, e, cara, ela tá lá. E é horrível. E aí, um belo dia, essas pessoas acordam assim, caracas, é uma parcela super relevante do seu patrimônio, totalmente investida em renda fixa, porque a maior parte é assim, cara, com taxa de administração, algumas previdências antigas têm a taxa de carregamento, que é um absurdo, e as mais recentes já não são vendidas mais assim, mas tem gente que ainda tem a antiga. E aí, é uma parte relevante do seu patrimônio que você está investindo mal. Então, você tem que pegar aquele dinheiro e tratar como uma carteira. Ali tem que ter renda fixa, multimercados, bolsa, não pode ter taxa de carregamento, as taxas da parte de renda fixa têm que ser baratas, fazer uma carteirinha mesmo. E tudo isso é direito seu, tá, meu amor? Não tenha vergonha. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho vergonha, eu não entendo. Não, vá lá. Ou você veja, né, por exemplo, a Lu, que tem lá recomendações, leia esses relatórios. Ou você pega o seu gerente mesmo e fala assim, vem cá. Ô Zé, eu quero saber direitinho, me explica o que tem de taxa, qual o rendimento, né, André? Porque isso é muito importante. Inclusive, até queria saber de você, Luciana, quais são as taxas que envolvem, você citou taxa de carregamento. O que é taxa de carregamento? E quais outras taxas que podem aparecer ao contratar uma previdência? Eu gosto de comparar a previdência com um biscoito, né? Uma bolacha, não sei como você chama. Sempre dá polêmica quando eu falo biscoito. O biscoito, o biscoito tem um recheio. A previdência, o biscoito é o plano e o recheio é o fundo. Você tem que pensar nos dois separadamente. O plano, às vezes, tem associado a taxa de carregamento. A taxa de carregamento é um negócio bizarro, assim. Chega a ser de 5% em alguns planos, que é assim. Você botou R$100, eles já pegam R$5 na largada. Um negócio assim, não sei quem teve essa ideia e alguém falou, nossa, que brilhante, por que não? Porque aquilo ali é para remunerar a força de venda, segundo eles. Não, desculpa, eu acho que a força de venda tem que ser remunerada enquanto o produto está rodando, se o produto for bom, com um pedaço da taxa de administração. Então, essa taxa, ela é bizarra. Então, se você tem um produto que tem ela, tá na hora de correr, né? E bom dizer que na Previdência tem portabilidade, tipo de telefone mesmo. Você vai no destino e fala assim, opa, quero trazer a minha Previdência. Então, você não perde o seu histórico tributário, você leva com você o seu dinheiro mesmo, você não precisa resgatar e pagar imposto. Então, é muito bom. Você portabiliza, né? Você Mas realmente essa taxa de carregamento, ela é todo ano? Normalmente ela é ou na entrada ou na saída. Tá. Mas Então, muitas já não tem. Muitas previdências tiraram já, né? Na venda nova, ninguém mais tem coragem de cobrar, porque assim, a gente bateu tanto nisso, ficou Não feio é nem performance, né? Já é uma taxa, tipo, é uma taxa pra você entrar, fazer parte do clube. Exato. É tipo de balada, assim, Paga a entrada. pra sorrir. Não tem consumo, é só entrada. Não tem consumo, exatamente, é exatamente isso. Aí essa daí já foi derrubada, mas tem gente que tem ela na saída. Então, às vezes, a pessoa vai portar para uma previdência melhor, aí o banco fala assim, você vai ter que pagar um dinheiro aqui. Aí a pessoa fala, como assim? Me falaram que portabilidade é de graça. É porque o maldito do plano que ela tá saindo tem taxa na saída. Só que ela vai ter que pagar alguma hora. Ou na hora que ela for usar o dinheiro, ou na hora que ela for portar. Então, já sai disso daí de uma vez, entendeu? Eles usam isso, assim, eles não só cobram a taxa, como eles ainda usam isso para evitar que as pessoas vão embora, assim, é um absurdo. Mas, enfim, a taxa de carregamento é a taxa do biscoito. No recheio é a taxa de administração. E aí vale a mesma coisa que vale para fundo. Multimercado e fundos de ação, seja ele ruim, bom, médio, ele vai cobrar 2% no Brasil. Os multimercados, por muito tempo, não podia cobrar taxa de performance na Previdência. Era outra coisa que não fazia os bons gestores gostarem de ir para a Previdência. Aí, quando a regra mudou,
vários começaram aí. Então, hoje tem fundo de ação que tem performance, e normalmente são os melhores, e tem fundo multimercado que está começando a cobrar, mas a maioria continuou com o fundo sem performance mesmo, que eles já tinham. Então, é 2%, não tem muito o que fazer. Então, tem que escolher um produto bom. Mas Por você quê? falou algo que eu prestei bastante atenção. Quando a gente fala, então, de taxa de performance, pessoal, não enxerguem isso como negativo. Porque olha o que a Luciana falou, que os melhores são os que têm taxa de performance, porque o gestor confia tanto nele, que ele vai superar o índice, que ele vai ganhar um prêmio extra, mas você vai ganhar muito mais também. Então, essa taxa é algo que talvez seja positivo, então, a gente Sim. enxergar isso. Inclusive, tem fundos no mercado que falam assim, ele tem o produto para investidores qualificados, multimilionários, ele faz com performance. Só que o do varejo, ele sobe a de administração. Então, em vez de 2, ele cobra 3 e não tem performance. E aí fica se gabando, não tem o performance. Só que é muito pior, porque acontece que ele pode dormir o ano inteiro que ele vai cobrar os 3. E no momento de performance ruim, vem 3 na cabeça. Então, é muito ruim. Então, a performance, ela pode ser legal, desde que você esteja um bom fundo. Agora, na Previdência, renda fixa é que são feitas as maiores sacanagens. Tem muito produto que cobra 2%, 3% ao ano. Eu faço uma coisa de tempos em tempos que, assim, é um dia que eu fico chocada. Eu puxo, né, eu uso um sistema de fundos lá que é o Quantum Axis, eu puxo todos os produtos previdenciários do mercado e ordeno por patrimônio, do maior para o menor. Os maiores em patrimônio são os mais caros e o retorno histórico, assim, são fundos que existem há mais de 10, 20 anos, com retorno 70%, 60% do CDI. É o Meu famoso, Deus. desculpa falar, mas é o famoso muito bate-meta de gerente. O cara Falar, vem cá, a maioria tá lá, o varejão, né? Bate Agora, o agora cara a gente te cobra tanta taxa que o seu retorno vai ficar inferior ao básico que ele tinha que e superar. apanhando da Exato. inflação. E Isso que é o apanhando pior, da né? inflação. Agora, a gente falou, né? Então, aqui o que a gente falou? Se eu estiver enganada, você me corrige, Lu. Então, bom. nós temos 2 tipos de previdência, que é VGBL e PGBL. Mas aí nós temos 2 regimes, não é isso? Isso. Progressivo e regressivo. Isso. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Sim. O progressivo, ele costuma valer a pena para quem vai ter uma renda, que já sabe que vai ter uma renda. É muito difícil tomar essa decisão por antecipação, tá? Mas eu vou tentar contar pela situação que está hoje. Se você olhar a tabela progressiva de imposto de renda, ela te deixa isenta ou com o imposto de 7,5% se você tiver uma renda de até uns R$3.000 hoje. Então, olhando para a tabela de hoje, se você espera, você que está ouvindo a gente, espera na sua aposentadoria ter uma renda de até R$3.000, porque a gente tem que usar a tabela de hoje, que é a que está na mão, o progressivo provavelmente para você é melhor. Eu, Luciano, espero ter uma renda muito maior do que R$3.000 na minha aposentadoria. Então, a progressiva vai ser ruim para mim, porque vai ser um imposto de mais de 15%. Então, eu prefiro a regressiva, porque a regressiva, ela compensa o tempo de acumulação. Então, sabe, seja lá qual for a renda que eu tenho na minha aposentadoria, e eu pretendo me aposentar com um monte de renda vinda de um monte de lugar diferente, porque soma todas as rendas. Aí vai ter um aluguel ali, vai ter uma ação de uma empresa ali. Quando somar todas, se der mais de R$3.000, aí, para mim, é melhor a regressiva, porque o imposto fica em 10%. Então, assim, a tabela progressiva, pelos valores de hoje, é bom para quem espera ter uma renda de até Então, uns é bom dar uma R$3.000. olhadinha, né? Que tem aquela tabela, dê uma olhadinha até não sei quanto de dinheiro, tanto Isso. imposto. Olhe isso perfeitamente, porque eu sei que tem uma regra, eu não sei qual das duas. Progressiva, você pode. Não sei se é progressiva, muda para regressiva. Pode. Tem uma regra que não pode uma para outra. Da regressiva alguma para coisa assim, progressiva né? não pode. Progressiva para regressiva você consegue mudar a qualquer hora, mas o prazo da regressiva vai começar a contar do zero. O imposto na regressiva, nos primeiros 2 anos, então, montei uma previdência com tabela regressiva, quero tirar o dinheiro nos primeiros 2 anos, é de 35%. É muito forte, é para você não usar mesmo a previdência para dinheiro de curto prazo. Aí, esse imposto ele vai caindo 5 pontos percentuais a cada 2 anos. Então, para 2 a 4 anos, é 30%. Para mais de 10 anos, o imposto cai para 10%. Então, só vale a pena a regressiva se você tiver tempo pela frente. E por isso que eu costumo falar, assim, acho que para quem quer fazer uma previdência, espera ter uma renda relevante na aposentadoria, o modelo normalmente vai ser o regressivo. Tá? E o regressivo é legal porque o progressivo tem um risco. Você pode falar assim, olha, eu espero ter uma renda de menos de R$3.000 lá na frente. Mas vai que daqui a pouco você, sei lá, explodiu na internet, fez não sei o que. Aumentou o salário, coisa Aumentou, boa, né? exato. O teu ganhou. custo vai subir, né? E aí você fala, cara, não é isso. Pô, a progressiva, você grudou naquilo ali, se você não tem 10 anos pela frente, ferrou, você não consegue mais voltar para a regressiva, né? Então, assim, a regressiva, você garante que só depende de você.
Se você deixou 10 anos o dinheiro investido com tabela regressiva, o imposto vai chegar a 10%. Poderia ser menor na progressiva se você tivesse uma renda baixa? Poderia ser de 7,5% ou 0%, mas pô, 10% já está muito bom. Então, se você não sabe o que fazer, põe na regressiva. Acho que essa é a moral da história. Atenção, preste atenção para escolher, né?